Só que acontece o seguinte, não sei se vocês conhecem o processo, mas o processo para você fazer a certificação de um equipamento elétrico, ele é extremamente caro e demorado. Então, por exemplo, você certificar uma geladeira, a Brastemp paga 50 mil, tá? E a certificação é anual. E ela funciona que nem IPVA, saiu em dezembro, em novembro, janeiro você tem que renovar, né? Só que a Brastemp vende quantas geladeiras? Um monte. Então ela consegue pegar esses 50 mil, dividir lá, não vai pesar. Agora você imagina o cara lá que traz skimmer para aquário marinho de 1.000 litros ou 2.000 litros. Ele traz quantos skimmer por ano para vender? Ele importa 1.000 ou talvez menos. Aí ele ia gastar 50 mil reais para certificar esse equipamento. Qual o preço que você ia chegar? Não ia chegar e nem ia comprar. Isso eu estou te dando um exemplo do skimmer, mas isso ia acontecer em todo equipamento top. Você não ia ter mais equipamento top nenhum, né? As importadoras de Heinz, esses equipamentos vão parar, porque não justificava. Aí a gente conseguiu, junto com o Ministério da Pesca, a Abla fez um trabalho bem desenvolvido, bem embasado, tanto que a gente teve sucesso, provando para o Inmetro que se ele fizesse isso, ia passar tudo para o clandestino, aí não ia ter mais nem tomadinha certa e nem imposto, né? Porque todo mundo ia comprar de contrabando e o aquarismo ia parar, né? E aí o que ia acontecer? Ninguém mais ia ter equipamento de forma oficial, porque ninguém ia importar, não ia ter mais preço de mercado. E também nós fizemos uma pesquisa e não encontramos acidentes fatais com nada de aquário. Ninguém morreu grudado no aquário, tomou choque, nem nada disso. O máximo que a gente encontrou de acidentes foi o aquário quebrou, cortei o dedo, né, tomei um choquinho, mas não morreu, entendeu? Então, fizemos esse trabalho junto com o Ministério da Pesca e conseguimos no Inmetro que essa certificação, que seria obrigatória, passou a ser voluntária. Faz quem quiser, a empresa que quiser certificar o seu equipamento para ter um diferencial, faz, né? Não é proibido, mas não era mais necessário, principalmente porque mais de 90%, vocês conhecem, dos equipamentos que a gente usa em aquariofilia são importados, e a maior parte deles já tem certificação de origem. Então você imagina, a Heinz fez a certificação lá na Europa, né? E aí a certificação da Europa não serve para o Brasil, você tem que fazer de novo, né? Só que eu acabei descobrindo que a certificação no Brasil é mais rigorosa do que a da Europa, né? Aqui no Brasil as regras são mais rígidas para você fazer a certificação do que aqui fora do Brasil, em outros países, né? Bom, aí a gente conseguiu, foi uma vitória, a gente conseguiu reverter esse assunto, porque senão hoje o aquarismo nós estaríamos aqui discutindo, quando nós tínhamos aquele equipamento dava para montar, agora nós não temos mais, né? Bom, essa foi uma das lutas da ABA. Outra que a gente vem brigando desde o início, e eu posso mostrar uma hora, se alguém quiser ver a pilha de ofício que eu já tenho protocolado, que é com relação à guia de transporte, né, o GTCOM, que as lojas têm que emitir para outros estados. Isso talvez vocês como aquaristas não tenham conhecimento disso, mas essa guia ela é emitida só no órgão, só na superintendência do IBAMA em cada estado. Então, por exemplo, em São Paulo, fica aqui na Alameda Tietê. O cara que está lá em Ribeirão Preto, se ele quer emitir um GTCOM, ele tem que mandar a documentação aqui para São Paulo. Depois de 7 dias ele vem buscar, né, essa documentação. No Rio, demora 15 dias. Em Fortaleza, porque é um lugar menor, o cara chega com um pedido, o fiscal carimba na hora e está pronto. Então isso, só por isso já gerou uma diferença de competitividade entre os estados. Já seria um problema que o IBAMA teria que resolver. Mas há 10 anos a gente está correndo atrás disso aí, e a última notícia que eu posso passar é que a gente está com uma ação judicial, está rolando há 3 meses, há 3 anos,
E ela está desde o dia 1º de setembro desse ano na mão, no gabinete de juiz para decisão. Ele não pode nem me ver mais, cada vez que eu chego lá. Ele fala, não, pode deixar que a gente já está resolvendo. Mas até agora não resolveu. Então, eu te expliquei isso para dizer o que a ABLA vem fazendo, né? Até 2 anos atrás, 2 anos e meio atrás, eu era presidente da ABLA e dono de uma loja. Então eu fazia aquilo de forma voluntária, atendia só as coisas que eu achava mais importantes, apagava os incêndios, né? Porque eu não podia deixar minha loja para atender a ABLA, se bem que eu gostei disso desde o início e toda vez, já é o 3º mandato, e eu sou presidente pela 3ª vez. Mudaram lá o estatuto só para me manter como presidente. Não sei se é uma vantagem ou desvantagem, mas enfim, há 2 anos e meio atrás, daí eu fechei minha loja, me aposentei, não queria mais, 33 anos de loja já deu, e aí assumi a ABLA profissionalmente. Então hoje o setor paga um salário para mim e eu me dedico o tempo todo à associação. Das coisas que nós fizemos esse ano, que teve uma repercussão bem bacana, a Pet Salt América, a gente vem participando da Pet Salt América já há 10 anos, mas a gente participava de forma institucional, um standzinho da ABLA que eles ofereciam para a gente para divulgar o setor. E aí esse ano a gente conseguiu restabelecer o pavilhão do aquarismo, onde a gente levou as indústrias e os importadores de peixe, e tivemos lá 10 estandes, e foi bem bacana. Quem teve a oportunidade de conhecer, de participar, foi bem legal, porque aí foi uma forma de trazer todos os produtos e mostrar para os lojistas, né, as novidades e divulgar a aquariofilia. E o ano que vem já está programado também. A feira do ano que vem ela vai ter também exposição de peixes e campeonatos. Nós vamos ter lá junto ao criadores de Guppy e de Berta fazendo uma exposição e um campeonato. Então daí vai ser um pouco mais interessante, porque tem o lado do animal também. Então é isso que a ABLA vem fazendo. A gente vem buscando atualizar as regras que regem o nosso setor. Hoje a ABLA faz parte de 6 comitês no governo. São 6 cargos que a ABLA tem, nenhum remunerado, mas todos eles são de importância. A gente participa da Câmara PET, que é dentro do Ministério da Agricultura, que discute todos os assuntos PET. Não existia nenhum representante da parte de peixe ornamental, e a gente agora faz 3 anos já que nós somos representantes da área de ornamental. Inclusive eu fui eleito agora na importação e exportação de peixes dentro desse comitê. Então todas as regras de importação e exportação de peixes que são discutidas com o governo, a ABLA faz parte. A gente faz parte de 2 CPGs. O que é CPG? Comissão Permanente de Gestão. Isso é montado pelo Ministério da Agricultura, Ministério do Meio Ambiente, todos os órgãos competentes. Então, por exemplo, a gente faz parte do comitê da Bacia Amazônica. Tudo que é discutido de peixe na Bacia Amazônica passa por esse comitê. Tá? Não é tudo ornamental, mas tem a parte do ornamental. Então a gente está lá para atender a parte do ornamental. Então tem o comitê da Amazônia, da Bacia Amazônica, da Bacia do Nordeste, onde basicamente estão a maior parte dos nossos peixes ornamentais. Agora, não sei se vocês acompanham a parte política aí, essa parte da pesca principalmente. Em 2015 acabou o Ministério da Pesca, né? Aí o que aconteceu no Ministério da Pesca foi transferido para o MAPA, para o Ministério da Agricultura, virou uma secretaria. O Ministério da Pesca tinha 760 funcionários, a secretaria do MAPA tinha 45 para fazer o que os 760 faziam. Aí, por uma briga política de partido, o ministro era de um partido e o secretário de outro, 2 anos ficou parado. Tudo que o secretário queria fazer, o ministro não deixava e tal, até que o partido tirou
a Secretaria da Pesca do MAPA e foi para o EMIDIC, isso em março desse ano, Ministério da Indústria e Comércio. Agora, 2 semanas atrás, saiu do EMIDIC e foi transformado numa secretaria especial vinculada à Casa Civil. Nada mais é do que restabelecer o Ministério da Pesca sem dizer que é um ministério, porque o Temer não pode montar mais um ministério, senão a opinião pública vai cair em cima dele. Então, o que ele fez? Ele transformou numa secretaria especial vinculada à Casa Civil. É um nome diferente para o ministério. Então, agora vai ter novamente um ministério, isso aconteceu 2 semanas atrás, e vai levar pelo menos uns 3 ou 4 meses para que essa estrutura seja montada, né? Regimento interno, contratar, nomear funcionários, tal. E aí, quando acabar o governo do Temer, a gente não sabe se isso continua ou se acaba. Então, nós não sabemos qual vai ser o futuro do órgão que rege a nossa atividade. Então, cada vez que muda o órgão, a ABLA protocola todos os documentos novamente, porque aquilo que você protocolou não serve para o outro. Então, eu estou esperando agora constituir a nova secretaria para reprotocolar todos os ofícios pedindo o quê? Talvez vocês nem conheçam todos os assuntos que a gente está discutindo lá. Mas, por exemplo, vocês sabem que não pode importar capa? Capa é proibido. É proibido importar ciprinídeos. A família de ciprinídeos é muito grande, tem muitos peixes que são de interesse grande da paleofilia. E a gente não pode importar. Não pode importar por quê? Porque há 10 anos atrás apareceu uma doença. E para resolver esse problema, para saber lá, para poder liberar essa importação, o governo tem que fazer um negócio que chama-se análise de risco. E quem faz essa análise de risco é o Ministério da Agricultura. E a análise de risco dos ciprinídeos está lá numa fila. Só que quando chega uma análise de risco do gado, do cavalo, do cachorro, de todas das outras atividades que são mais fortes que a nossa, ela sai primeiro e a nossa vai para baixo. Então a análise de risco de ciprinídeos está parada no governo há 10 anos. Por quê? Porque a gente não tem força política para tirar aquele papel e colocar aqui. Tá? Então a gente vem como é que a gente vai conseguir isso? Protocolando, indo lá, insistindo nesses comitês, pedindo para que eles façam, né? E é o que ela vem fazendo. Então agora, com a mudança da secretaria, tudo que a gente tinha protocolado vai ter que protocolar tudo de novo e começar a discutir de novo com uma equipe nova. Porque não tem memória. O governo mudou o governo, acabou a memória. Mudou o secretário, acabou a memória. Tá? Tudo começa de novo. Então é essa a função atualmente da ABLA, tá? Discutir, questionar e tentar modernizar a atividade. Regularizar as lojas. As lojas de aquário, elas precisam basicamente de 2 registros. Não é nada tão complicado, que é o RGP e o CTF. O RGP é o Registro Geral da Pesca, que hoje é do EMIDIC e que vai passar para essa Secretaria Especial. E o CTF, que é o Cadastro Técnico Federal do IBAMA. E o cadastro técnico é um pouquinho mais chato, porque os lojistas têm que fazer um relatório anual de tudo que ele comprou, de tudo que ele vendeu, do que morreu e do que ele tem em estoque. É complicado você controlar, porque vocês não têm loja, né? Mas quem tem loja, controlar lá um aquário de neonzinho, você tem que contar, morreu 1, morreu 2, né? Porque tem que bater, as contas tem que fechar na hora de fazer o relatório. Então, para a loja de aquário, basicamente é essa, são esses 2 registros. Tem um terceiro, que é estadual, que é o GEDAV, ou que é para a emissão do GTA, que é Guia de Transporte, Guia de Sanidade. Né? Então, são 3 registros básicos, não é nada complicado de fazer, e é importante que seja feito, porque hoje, por exemplo, essa semana teve uma fiscalização em São Paulo, não só em São Paulo, em várias lojas. Foi eu comecei a contar por causa do palhacinho transgênico, e eles encontraram lojas antigas que não têm o Registro Geral da Pesca. A ABLA, como é que ela funciona?
nós temos um informativo semanal para os nossos associados. Então, semanalmente eu emito um informativo com as notícias relevantes da semana e sempre enfatizando, olha, 31 de março você tem que fazer o relatório do IBAMA, veja o seu RGP se está em ordem, uma fiscalização você pode ser autuado. Nessa fiscalização dessa semana teve 2 lojas grandes, antigas, que foram autuadas porque não tinha RGP. Não era por falta de conhecimento, a gente são associados a gente cansou de informar e o cara simplesmente não fez. Então, a nossa atividade tem esses problemas. A dificuldade de a gente conseguir modernizar, principalmente as normativas, está baseado no tamanho do setor legal. Infelizmente, o setor é muito pequeno para impactar, né? Você imagina que a história do Coral Sol, vocês que são de aquário marinho, conhecem a história do Coral Sol. O Coral Sol não é um coral brasileiro, é um coral invasivo, está acabando com a nossa costa, acabando com os nossos corais, e o IBAMA não permite que você retire aquilo para usar em aquário. Tá? A gente fez vários questionamentos, e a última resposta que o IBAMA deu para a gente é que o grande problema de liberar esse coral é na captura do coral, que quando você vai capturar esse coral, ele, como forma de proteção, ele solta lá um monte de esporos, então ele se reproduz mais do que se ele ficasse lá parado. Então, o que está acontecendo? O IBAMA está fazendo um levantamento junto com a Petrobras e eles vão acabar com esse coral, mas eles vão tentar acabar, né? Mas eles vão extrair esse coral de uma forma lá para evitar que ele se reproduza. Então, a extração para ornamental está proibido porque a forma artesanal de extrair traria então mais consequência do que extrair, do que deixar ele lá. Pode falar. Então, se eu quiser reproduzir um aquário, um coral no meu aquário, é só arrancar ele, que aí ele lança esporo e se reproduz? Não falei generalizado, eu falei desse coral em especial. Mas esse método, isso é fato. Porém, para chegar nesse ponto... Bom, mas isso não é uma justificativa que eu estou te dando, é a justificativa que o IBAMA deu pra gente. Então, mas é um absurdo. Não, eu não concordo, mas é o que eles disseram pra gente. Questionar, retornar e dizer que eu não concordo não adianta nada. O que ele disse pra gente. O que está lá na normativa dizendo, está proibido porque a forma de extrair artesanalmente causa mais prejuízo do que deixar lá. Não sou eu que escrevi isso, foi o IBAMA. Né? Então, se eu concordo ou não com isso também, né? Mas a gente vem tentando argumentar com eles que não seria assim, mas infelizmente não é fácil. Né? Então o que aconteceu? Teve um comitê formado por CONAMA, por IBAMA, Ministério do Meio Ambiente, uma série de órgãos e que chegaram a essa conclusão aí. Tá? A mesma coisa, existe uma portaria, que é a portaria 445, não sei se já ouviram falar disso, mas isso foi assim, aquelas coisas que de noite aparecem, de um dia para o outro. O Ministério do Meio Ambiente lançou essa portaria no momento em que a gestão era compartilhada com o Ministério da Pesca. E aí ele lançou essa portaria sem o aval do Ministério da Pesca. O que diz essa portaria? Ela coloca em extinção 475 espécies de peixe. Dessas 475 espécies de peixe, 180 são ornamentais. Agora, esses peixes que eles colocaram em extinção, nós conseguimos identificar, a ABLA fez um trabalho junto com o Ministério da Pesca, nós conseguimos identificar que 80 peixes desses que estão na lista de extinção ornamental, eles não estão na lista porque eles estão com excesso de pesca, porque o pessoal está tirando demais para vender. Eles estão no caminho das futuras usinas. Então, como eles estão num lugar onde vai ter uma usina e que onde ele nasce hoje é um riozinho de 1 metro de profundidade e vai virar um açude de 70 metros, o habitat dele vai acabar. Então eles já colocaram em extinção agora, porque quando acabar ninguém mais lembra dele. Tá? Só que, olha só, a ABLA vem fazendo um trabalho desde 2014, pedindo para o governo, então se esses peixes vão acabar, nos forneça uma maneira de
reproduzir esse peixe. Só que no momento que ele entrou numa normativa dizendo que ele está em extinção, você não pode nem pegar para procriar. Entendeu? Então, nós estamos agora numa briga dentro desse comitê que está cuidando dessa portaria, pedindo o seguinte: antes que acabe, forneça as espécies legalizadas para a gente poder criar esse peixe e manter aqui, e não virar um cascudo zebra, que hoje, se você quiser, você tem que comprar da Alemanha, que não tem. Né? Eu escutei essa semana de um lojista, e eu sei que o Aruanã Prata, que, né, eu morei em Manaus e eu via os manauaras com peixes enormes, pescadores, né, normal, tá? E que na verdade eles pegam ali na região de Letícia, ali, né, pertinho da fronteira com a Colômbia, tá? Pega ali, leva para a Colômbia, exporta, fala que entra dentro do Brasil com legalizado, o mesmo peixe, não deu nada. Ele entrou lá, legalizou e volta para dentro do Brasil. Não, o peixe que custa, lá em Manaus, eu sempre fui lá, frequentava as lojas lá, custa 20, 30 reais, aqui 250, 300 reais. Então, você imagina que o peixe exato, é o mesmo animal. Você não podia usar peixe de corte em aquário. Né? Porque você está mantendo o animal silvestre no seu aquário, é proibido. Tá? Depois dessa normativa de 2014, existe uma forma de você ter esse peixe de forma legal. Qual é a forma legal? Uma pessoa ir lá, comprar com nota fiscal, reproduzir e aí vender a partir dessa reprodução. Aí se torna legal. Né? Mas aí a gente também, para chegar nessa normativa, a gente teve que mostrar para o governo que o aruanã ele é vendido lá no Nordeste a R$1 o quilo, né? E a $200 uma espécie para ornamental. Então, o valor agregado é completamente diferente. Né? O que eles fizeram lá na Indonésia? Eles pegaram, aqui no Brasil, o que o governo faz? Ele faz lá o assentamento, ele dá um terreninho, vai lá planta mandioca. Né? O cara planta mandioca, colhe mandioca, ganha R$10, pronto. Lá na Indonésia eles fizeram o seguinte: eles deram um terreno menor do que o Brasil dá, aí veio uma empresa tipo Embrapa e ensinou o cara a criar peixe ornamental. E aí cada vez que ele tira um peixinho, é muito mais do que 10 quilos de mandioca. Né? Aqui no Brasil nós temos clima, nós temos condições ideais para reproduzir peixe. Né? Só que não existe um fomento do governo para incentivar isso. Né? Pelo contrário, existem as proibições por falta de interesse do governo em favorecer um setor que não é 100% legalizado. Então, enquanto a gente não conseguir ter lojas de aquário legalizadas, importadores, exportadores e criadores legalizados, a gente não vai conseguir ser forte para pedir para mudar uma regra. Tá? Então, a gente tem conseguido, por sorte, as coisas que nós conseguimos nos últimos anos foi realmente baseado em trabalho que a Abra fez, porque essa parte política, ou você faz o que você gosta, ou você não tem paciência. Né? Eu nunca imaginei que sair de trás de um balcão de loja e entrar para a parte nessa parte política, eu ia gostar, achava estranho, mas eu até estou gostando. Estou aprendendo a lidar e acho legal. E é completamente diferente, então a gente tem que legalizar, a gente tem que procurar. Não só, inclusive o próprio aquarista, tá? Parte do aquarista, eu acho que eu fui aquarista durante muitos anos e, poxa, obter um peixe, obter um animal para você ter em casa e ficar observando o seu tempo de forma ilegal, será que é bacana? Eu não acho bacana. Né? Então, se eu for numa loja hoje e souber que aquele peixe que eu estou comprando é ilegal, eu não vou comprar. Então, não vou depredar o mar para ter um pedacinho do mar na minha casa. Né? Então, se eu estiver trazendo um pedacinho do mar para minha casa de forma legal e bacana. Agora, se eu estiver trazendo de forma prejudicar o meio ambiente, eu não vou querer fazer isso. Então, acho que essa consciência que tem que partir do lojista, do aquarista, porque é seu hobby, né? Eu não vou ter um hobby que vai estar prejudicando a natureza. Então, nesse sentido, eu acho que o aquarista tem lá a sua responsabilidade.
não tiro a responsabilidade do lojista que faz a venda ilegal, né? Porque isso é um crime que o cara está cometendo. Se ele quer fazer, o problema é dele. Os associados da ABLA hoje recebem todas as informações, né, para trabalhar na forma legal. E a ABLA está aberta também para as demandas, né? Então, por exemplo, eu sei que existe aí, na parte do aquário marinho, essa história, mas o coral se reproduz e eu quero vender os filhotes, eu quero vender as mudas, eu quero vender tudo isso. Eu uso educação também. Para que isso aconteça de forma legal, o cara tem que ser um aquicultor. Não adianta ele querer simplesmente pegar a mudinha dele e sair vendendo por aí, porque isso não vai ser legal nunca em país nenhum. Né? Então ele tem que ter as regras, se ele quer realmente produzir os corais e vender os corais, ele tem que se registrar como aquicultor. Daí ele vai poder fazer isso. O senhor mencionou aí que se você é um aquarista, chega na loja, tem aquele peixe que não está legal, legalizado, você não compra. Mas o que acontece com o aquarista que não sabe? Pois é, esse é o grande problema. Aí ele vai na loja e comprou um peixe proibido. Confiou na Se palavra. acontecer alguma coisa com ele, ele pode ir preso. Não, legalmente, para chegar a essa situação de preso, né, precisa estar cometendo mas, de qualquer forma, mesmo que você estiver comprando um lips, que é um peixe de alimento, você está comprando um peixe legal. É proibida a extração desse peixe no comércio. Não estou defendendo não. Eu sei, eu entendo. Como vai ter essa informação? Eu também não sei. A partir da associação, a gente pensa também nisso, como é que a gente informaria o aquarista. Tá? Mas é um universo muito grande, existe revistas de aquariofilia, teria que ter essa parceria, né, para poder chegar até o aquarista. Aonde a gente pode chegar de forma mais fácil é nos associados da associação, né? Que aí a gente consegue ter um contato lá por e-mail, por carta, por telefone e tal. Então,